Então a gente vai falar aí um pouco de música, um pouco de negócio. Aqui não tem muita introdução, né? Vamos no meio do caminho, a gente vai desenvolvendo, vamos entendendo. E é isso. É isso aí, ó, que tá mais próximo da gente aí, da nossa realidade do dia a dia. Mais ou menos. Eu acho que assim, o pessoal tá te acompanhando muito nas redes sociais, né? No Instagram. Você tem uma galera que te acompanha há muito tempo, desde a época de músico, artista, produtor, empresário e tudo mais, né? Eu sou um cara que sou teu fã, hoje tenho obrigado, irmão. O prazer, o privilégio de te chamar de amigo. Isso aí. Mas eu queria saber, assim, acho que todo mundo quer saber, como é que é a tua trajetória, assim, na música, né? Até a gente entrar um pouco mais na parte de negócio, mas como é que começou a música para você? Como é que foi se desenvolvendo isso na tua vida? Eu já trabalho... O profissional da música, eu comecei por volta dos 14, 15 anos de idade, né? Eu sou, como a maioria dos sambistas, né, do pagodeiro, começa naquela resenha de amigos, de grupo de amigos, família e tudo mais. Só que comigo foi um pouco diferente. O meu primeiro contato com a música foi na banda da escola, eu tocava trompete, né? Eu aprendi ali a tocar trompete, sax. Hoje não sei nem se eu pegar um instrumento sai alguma coisa, deve arranhar alguma coisinha. Mas os meus primeiros contatos com a música foi ali, através da escola, e dali que eu criei afinidade. É uma situação engraçada, né? Na época que eu comecei a tocar ali na escola, eram instrumentos muito caros, né? Trompete, sax, sempre foram instrumentos muito, muito caros. E como um garoto de 8, 9 anos de idade, né? Os meus pais, eles tinham aquela dúvida, será que vai, será que não vai? Pô, será que vale investir num instrumento tão caro para um garoto tão jovem? A criança tem muito disso, né? Às vezes quer pegar uma coisa e vira brincadeira. E dali, como eu tive essa dificuldade, só tinha o acesso aos instrumentos por ser instrumentos da escola, e eu ganhei um cavaquinho do meu tio, né? Pô, tem um cavaquinho parado aqui e tal, vou te dar um cavaquinho. E, cara, dali eu me apaixonei pelo instrumento. Foi dali eu comecei a largar todos os outros instrumentos, né? Aos poucos foram largando, eu fui me interessando, e foi engraçado que eu fui aprendendo muita coisa sozinho, né? E aí, logo em seguida, tinha um vizinho meu que tocava cavaquinho, o tio Sérgio Gato, que por sinal tocava muito bem, tocava choro e tal, violão, 7 cordas, e ele foi o cara que me abriu as portas pro cavaquinho, foi me ensinando todo dia, eu ia lá na casa dele, morava do lado da minha casa, né? Na casa, na Rua dos Fundos, mas as casas se cruzavam, né? Era de quina. E a gente sempre escutava ele tocando, ele tocava muito. E ele foi me passando os primeiros contatos, e dali eu fui estudando e tudo mais, e fui desenvolvendo, né? Dali eu entrei no primeiro grupo, criei o meu primeiro grupo com meus irmãos, meu irmão, meus primos e tudo mais, e a coisa foi acontecendo. Dali foi acontecendo e fui tocando na rua, fui estudando bastante, me aprimorando, e toquei com artistas com bom gosto. O primeiro artista que me deu a oportunidade de eu aparecer no cenário musical conhecendo artistas maiores foi o Pedrinho da Flor. O Pedrinho da Flor, o cara foi meu padrinho, em 1999. Foi o cara que, tipo assim, já me via tocando, né, por aí, através do Cisco, que eu tocava no grupo Pinta de Repente, que é o Cisco, que é um grande compositor. O Cisco namorou a filha do Pedrinho da Flor durante alguns anos, a Cristiane. E ele me viu tocando, tipo assim, cara, o garoto toca bem e tal. E me levou para começar a acompanhá-lo. E a partir dali que eu comecei a acompanhar o Pedrinho da Flor, eu pisei no palco do Olimpo em 1999. O Pedrinho da Flor era convidado do Jorge Aragão. O Revelação era grupo de abertura. O Rogerinho era músico, não era nem artista, pra você ver o tempo, né? E foi dali que eu tive contato com o Aragão, tive contato com outros artistas ali. Molecão, né? Garoto, 99, eu tava com 16 anos. Pisa no palco do Olimpo, treme tudo. Tremia. E eu tenho uma história até engraçada pra falar disso na parte de execução musical. Eu tocando, eu lembro até hoje a música Eu e Você Sempre. O Aragão tocando, eu tocando do lado do Marcão, era Marcão, Valéria do Cavaco, um time pesado daquela época, né? Márcia Viegas e tal. E eu tocando, eu lembro até hoje, aí foi que o barraco desabou tocando. Nessa que meu barco se perdeu. E na hora de tocar o quarto grau, né? E ele tava, eu dei um lá com sétima maior. O Marcão, não bota atenção nenhuma não, que o velho vai chiar, que aqui é queixo duro, o velho só gosta das notas limpinhas, que não sei o que. E isso ficou muito marcado na minha memória, né? Sobre o respeitar a onda de tocada de cada artista. E dali o Pedrinho da Flor meio que foi o cara que me mostrou pro cenário musical ali, de artistas maiores. Ali eu podia ter contato com artistas maiores. E andava muito com o Cisco, né? Aí o Cisco gravou uma música com Fundo de Quintal, Papo de Samba, dele do André Rocha e do Caetano. Enfim, eu comecei a conviver com essa galera.
né? E a partir dali, pô, já convivendo na música com um, com o outro, nos pagodes a gente vai se encontrando, né? Vai conhecendo gente. Eu, muito novo, eu conheci a galera do Grupo Bom Gosto, né? E comecei a conviver muito com a galera do Grupo Bom Gosto, que a gente morava perto, né? Eu morava ali em Deodoro, eles moravam em Vila Valqueire. Então eu comecei a conviver muito com a galera do grupo. Tocava muito no Sem Nome ali, né? Sem Nome, o nome do o grupo Bom Gosto era Sem Nome, porque eles tocavam na sorveteria Sem Nome, né? E o nome não seguiu como Sem Nome, porque já existia um grupo chamado Sem Nome na hora que eu fazer o registro, né? Então eu tava muito em contato com eles ali, e aí toquei com Bom Gosto no momento que o Mug precisou ficar operado. Aí trabalhei com Bom Gosto. O Mumu, que é meu compadre, eu conheci o Mumu, né, nesses pagodes da vida, né? E por coincidência o Mumu também morava perto de mim, morava em Magalhães Baixo. E dali criou um laço de amizade muito grande. Ali tem um reduto, né? Tem. A galera tá, Mumu, Bom Gosto, você tem o Thier, tem uma galera que morava ali na mesma região. Na verdade o Thier já era do lado de cá, né, de São Gonçalo. Né? O Thier sempre foi pro lado de São Gonçalo. Mas né? ele depois ele teve um pagode lá, né? Isso, ele teve um pagode Marechal Hermes. Que também era perto, era tudo naquele meio ali. Fechava a rua ali. Pode crer. Ali ele, pô, estourou, tirou muita onda. Dinei também é daquela área ali. Então, muita coisa. O RDN também é da área de Jacarepaguá, enfim, tem muitos artistas daquela região. E dali, do Mumu mesmo, foi onde o cenário musical Bom Gosto e Mumu foram os artistas onde eu conheci 80% de quem eu conheço hoje dentro da história da música. Porque o Bom Gosto, na época que eu convivi com eles, eu convivi muitos anos, e o Bom Gosto estourou com a roda de samba, deu um boom com a roda de samba. Eu, quando eu era moleque, meu sonho era ser do Bom Gosto. Eu tava imaginando que era o Macaé. Aí, que maneiro. Então, igualzinho, né? Bem parecido, eu e Macaé. Então, o Bom Gosto explodiu, mais ou menos em 2006, 2007. Explodiu muito. Era com o Deco ainda. Ainda com o Deco, tanta coisa pra falar, aquela música e tal. E dali foram outras, foram na Xuxa, Faustão, enfim. Fizeram inúmeros programas. E o Bom Gosto fez um boom muito grande. E eu já convivia muito, era muito colado. Eu sou padrinho de casamento do Cabeça. Né? Então a gente tem uma conexão de amizade. Ele dormia na minha casa, eu dormia na dele quando a gente saía, quando a gente era moleque. Então a gente conviveu de verdade. Eu viajava com os caras, eu fazia tudo tocando ou não. Eu sempre estava com eles. E ali, eu conheci o Bruno do Sorriso Maroto, eu conheci os caras da Revelação, eu conheci a galera toda através do Bom Gosto. E quando eu fui tocar com o Mumu, aí que o cenário ampliou de eu conhecer uma galera da pesada da música. Porque o Mumu já era global, o Mumu já tinha feito Cidade de Deus, né? E tava com a música estourada, sempre um cara de muitos bons relacionamentos. Sempre foi um cara muito agregador, de puxar a galera, de colocar na boa. O Mumu é um cara que isso é da natureza dele, de ajudar todo mundo, de puxar todo mundo, de botar todo mundo na cara do gol. E foi o Mumu que sempre me chamou para as paradas. Então, nesse período, eu comecei a tocar com o Mumu em 2007, por aí, 2006, 2007. E fui seguindo, pô, a minha esposa é madrinha do filho mais velho do Mumu. A gente tem um laço de proximidade familiar, né? A primeira lembrança que eu tenho de ver você tocando foi com o Mumu. Foi com o Mumu, então. Eu lembro que já era alguma coisa que a FMDia gravava pra rádio. Isso, fazendo todas essas rádios, Beat 98, a FMDia tinha muito essas paradas, né, de Semana Maluca, auditório, e eu sempre tava com o Mumu. E o Mumu, eu vivi com o Mumu a transição da carreira dele, né? Eu rodei o Brasil com o Mumu por algumas cidades, Porto Alegre, Goiânia, Brasília, São Paulo, Minas. Ele e o cavaquinho. Eu era o produtor, eu era o hold e eu era o músico. Eu chegava lá, botava o Mumu no hotel, trocava ideia com o contratante, resolvia o que tinha que resolver, ia lá, via o palco dele, se estava tudo certo, o microfone, montava meu cavaquinho, ia lá, tocava, no final, pegava, desplugava o cavaquinho, botava ele no camarim. A gente jogou nas ondas e viajamos algumas cidades assim. Né? E graças a Deus hoje o Mumu é do tamanho que é e não deixa de reconhecer ninguém. E é um baita de um artista. Não, é um baita de um artista e ele é um cara que ele é grato a todos que sempre trabalharam com ele, não esquece de ninguém, sempre manda uma mensagem, sempre tá falando, é um querido. Pelo menos comigo eu só tenho coisas lindas e maravilhosas para falar do Mumu. E assim foi o meu cenário da música, dali do Mumu. Eu segui minha vida pro grupo, que todo mundo já sabe, e a coisa foi andando, né? Dos tempos pra cá. Eu saí